Do primeiro ano, estamos de volta, né? Vamos continuar os estudos, continuar o trabalho, né? Ainda no livro 2, só que agora a aula 29, 28 e 29, falando sobre o que, professor? Sobre a formação das monarquias nacionais, principalmente França e Inglaterra, mas dando uma pincelada em Portugal e Espanha, certo? Então vamos começar aqui, né? Formação das monarquias nacionais. Isso representa, na verdade, o quê? A solução para a crise do mundo feudal, tá? E outro também, isso representa o início da Idade Moderna, ou seja, a formação das monarquias nacionais vão fazer a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Depois vão se tornar monarquias absolutistas, como a gente vai ver, né? Luís XIV, Luís XV, certo? Esses reis poderosos do mundo aí que a gente vai ver na Idade Moderna, ok? E vão ser derrubados lá com a Revolução Francesa e posteriormente a isso. Então, a formação das monarquias nacionais representam para a gente aqui a solução para a crise do mundo feudal, da crise do século XIV e o início da Idade Moderna. Vamos lá? Antecedentes: Baixa Idade Média, reinos de curta duração resultante da fusão de sociedade romana e germânica. Os reinos estavam fragmentados em feudos e politicamente descentralizados. Falamos isso em aula anterior. Quando fala em Idade Média, o poder político ele é descentralizado. Ele não estava na mão dos reis. Ah, existia rei, professor? Existia rei. Lógico que existia rei. Só que quem mandava mesmo no território eram os senhores feudais, tá? Que era a nobreza. Eu falei em aulas anteriores que haveria, ou que houve, na verdade, um fortalecimento da nobreza, tá? E essa nobreza é que iria governar de fato na Idade Média. De direito era o rei, de fato os senhores feudais, ok? Aqui representação de um feudo, né? Então o rei possuía o poder de direito, tá? Mas não de fato, porque de fato quem mandava eram os senhores feudais. Vamos lá? Antecedentes ainda. O que aconteceu antes? Feudalismo, né? Obstáculo à expansão do comércio, tá? Multiplicando alfândegas e impostos, pluralidade de moedas, diversidade de leis e falta de segurança. O mundo feudal era complicado para o comércio. Nós falamos que entre os feudos quase não havia comércio. Depois, com o renascimento urbano e comercial, aconteceu o quê? Um fortalecimento do comércio e o surgimento de uma outra classe chamada de burguesia. E essa classe burguesa ela queria o quê? A liberdade comercial, a facilitação do comércio com outros países, com outras áreas. Só que no mundo feudal isso era difícil, porque até a igreja proibia, até a igreja condenava com a questão da usura, né? Ele não podia ter lucro, então o burguês ficava meio preso em relação a isso aí, fazendo pressão para poder abrir o comércio, tá certo? Então isso é um antecedente da formação das monarquias nacionais, porque a burguesia queria que os reis fizessem o quê? Dessem mais liberdade de comércio. Vamos lá? O que mais? Crise feudal, né? Diminuição da produção agrícola, aumento da fome, surgimento da peste negra e aumento do número de guerras. Isto aqui é a crise do século XIV. Anota aí. Crise do século XIV. Fome, peste e guerra. Fome, peste e guerra. A grande fome, por causa de crise agrícola, tá? A peste negra, que veio da China e se alastrou pelo mundo medieval porque era muito sujo, já falando disso aqui, tá? Foi muito rápida a proliferação, em 5 anos, 6 anos, menos de uma década, foram 25 milhões de mortos só na Europa, certo? E a guerra, principalmente a Guerra dos 100 anos, certo? Que vai durar 116 anos. Esse é o século XIV, é o século que vai acabar com o feudalismo e com a Idade Média. Aqui temos uma gravura, né, mostrando a peste negra, né, que criava umas bolhas negras no corpo, tá? E a pessoa morria rapidamente. Solução para a crise do século XIV, de fome, peste e guerra. O fortalecimento da monarquia, a centralização do poder. Ora, quando houve fome, muita gente morreu, muitos servos que trabalhavam para os senhores feudais, tá? A peste negra também matou milhões. E a Guerra dos 100 Anos também destruiu, né, muitos trabalhadores e muitas fazendas. Então os senhores feudais ficaram o quê? Desprotegidos, ficaram o quê? Menos fortalecidos. Então agora era a hora de quê? Dos reis retomarem o poder
e centralizar a política, tá? Em torno da figura de um rei, ou seja, incentivar a criação dos estados nacionais, que são as monarquias nacionais. Ok? Tá entendido aí? Interessado. Quem estava interessado nisso? Primeiramente os monarcas, os reis, que existiam, mas não tinham poderes. Agora era a hora de eles retomarem, certo? E centralizar o poder. E diminuir o poder fragmentado dos senhores feudais. Ok? Vamos lá? Quem era mais interessado nessa formação das monarquias nacionais? A nobreza, que eram os senhores feudais. Tá? Optavam pela centralização para conseguir manter os privilégios que lhe restavam. Como assim que lhes restavam? Como eu falei agora há pouco, aquela crise de fome, de peste, de guerra, acabou com a riqueza de grande parte dos senhores feudais. Tá? Então, o que restavam a eles? Os privilégios de nobreza, dos títulos de nobreza que eles compravam ou recebiam durante a Idade Média. Então, agora eles apoiaram a centralização política para conseguir algo em cima disso, ou seja, uma troca de favores, troca de privilégios. Vamos lá? Burguesia também era interessada na formação das monarquias nacionais. Por quê? Pois possuía o interesse em unificar os padrões de moedas, pesos e medidas, já que isso facilitaria as trocas comerciais, uma questão mais técnica, tá? Então a burguesia queria que os reis fizessem um padrão de moedas em cada reino, em cada país, no caso assim, né? Em cada região, tá? Os pesos também unificados em todo o território europeu e também as medidas, para que os produtos, né, fossem transitar em áreas bem distantes, tivesse a mesma valorização em outro território, a mesma medida, o mesmo peso, tá? e a medida do valor a partir da moeda, tá certo? Então vamos lá, burguesia também. Vamos continuar. Características dessas monarquias que estavam nascendo, que estavam se fortalecendo, né? Primeiro, absolutismo, poder total na mão dos reis. Luís XIV, por exemplo, ele diz lá: eu sou o Estado. Ou seja, a centralização era tão forte que ele simbolizava o Estado numa pessoa. Ele mandava em tudo. Ele era o executivo, ele era o judiciário, ele mandava executar, ele fazia a lei, o decreto, tá? Era a lei, o decreto do rei, né? Valia como lei para todos, e todos tinham que obedecer, senão seria punido. Então, essas monarquias nacionais que estavam nascendo no final da Idade Média, uma das características é que elas eram absolutistas. Havia uma centralização muito forte do poder político. Outra característica, teoria do direito divino, ou seja, desde o século XIII, na verdade, os reis eles recebiam um grande apoio da igreja, que é o apoio ideológico. Aliás, nós podemos retomar isso aí bem antes. No Império Romano, a ideia de divino, tá? Só que mudou por causa do cristianismo, certo? E depois do nascimento do cristianismo, agora os reis começaram a fazer alianças com a Igreja Católica para receber essa potência ideológica, né? Para a igreja dizer para o povo, né? Formar a consciência da população de que aquele rei estava ali por uma interferência divina e não por uma interferência terrena. Aí ficava muito mais fácil de governar. É a teoria do direito divino. O rei está ali porque Deus colocou ele ali e não foi o homem. Ok? Mercantilismo. Quais são as características? O Estado intervém na economia, que é o intervencionismo, certo? Balança comercial favorável. Exportar mais do que importar. Tá? E acúmulo de capital. Também é outro fator, outra característica do sistema mercantilista, o pensamento econômico, o colonialismo. Tá? Ou seja, o Brasil foi colonizado por Portugal. Naquela época vigorava o quê? O mercantilismo. Tá? Exército nacional. Claro, se quer ter uma monarquia forte, absolutista, tá? Claro que ele vai ter que fortalecer o exército, crescer o exército em número e armar esse exército para proteger o quê? O poder de quem? Do rei, certo? Delimitação territorial, né? É aí que vai começar aquela questão da unificação territorial. Portugal foi o primeiro país da Europa a se unificar, a demarcar o seu território certinho lá, politicamente, com leis, tudo certinho. Isso é o que?
delimitação territorial, a formação de uma nação. Por isso que a gente chama de monarquias nacionais, ok? E cobrança de impostos, lógico, arrecadação de dinheiro, cobradas lá no terceiro estado, onde estava a burguesia, tá? Onde estavam os camponeses, os trabalhadores rurais, né? E onde estavam os trabalhadores urbanos também. Ok? Vamos passar? Pode passar? Dá uma paradinha que você pode dar uma revisada. Vamos ver. Rei volta ao poder, apenas uma gravura, né? O clero se une ao rei, a nobreza se une ao rei, a burguesia se une ao rei, os servos estão ligados ao rei, né? Todos trabalhando também para que ele, né, seja o mais forte possível, já que ele era divino. Então o servo trabalhava sem reclamar. Ou reclamava, né? Mas não reclamava para o rei, logicamente. Né? Assim, essa história de direito divino, ela é justamente para isso. É muito mais fácil um rei governar com a população acreditando que ele é divino do que o contrário. Tá certo? Então, é muito difícil a população se revoltar contra vamos lá quebrar o castelo. Né? Não, o rei ele foi colocado ali por Deus. Essa era a ideia que a igreja passava, então era muito complicado isso aí. Tá? Portugal. Né? O capítulo fala de Inglaterra e França principalmente, mas a gente vai tocar Portugal porque também lá está falando. Ok? Século XII. Olha aí, o primeiro a se unificar na Europa. Os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão lutaram contra os mouros e em troca de ajuda deram terras do condado de Portucalense a Henrique de Borgonha. Após sua morte, seu filho Dom Afonso Henrique lutou pela autonomia política do condado. Né? O Estado monárquico de Portugal foi o primeiro a se formar com a dinastia de Avis. O primeiro Estado nacional da Europa se formou a partir dessa união de reinos, a partir de guerras contra os mouros, os muçulmanos. Ok? Vamos lá? Está aqui, ó. Formação de Portugal. A união desses reinos aqui, ó. E depois a expansão aqui no final do século XI, né? E aqui o século XII houve uma expansão aqui um pouco mais abaixo, certo? Reinos cristãos, amarelinho, domínios muçulmanos. Reinos cristãos, esse aqui, domínios muçulmanos, esse aqui. Ou seja, eles lutaram contra os mouros, a gente viu lá atrás, então eles conseguiram uma parte da terra dos mouros, né? É o que está ali no outro mapa, olha lá, ó, ficou bem maior. Ok? E o resto foi formado depois da Espanha. Vamos lá? Espanha. Se unificou quando? Século XV. Tá? Também ocorreu quando os reis de Leão, Castela, Navarra e Aragão lutaram contra os mouros. Após a retirada dos invasores, os reinos de Aragão e Castela uniram-se através da política de casamento. Os casamentos entre as famílias reais, tá? Feito entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A integridade do território da Espanha foi obtida após a expulsão dos mouros de Granada em 1492. Olha esta data. Esta data foi a data que Cristóvão Colombo chegou na América Central, nas ilhas da América Central. Tá? Se você assistir aquele filme 1492, A Conquista do Paraíso, você vai ver isso. Que quando Cristóvão Colombo estava lá na Espanha, tentando, conversando com os reis e toda aquela coisa, conversando com a igreja, querendo viajar, querendo romper os mares, tinha acabado de acontecer o quê? A conquista, tá, do território aqui e a expulsão dos mouros de Granada, tá certo? O que mais? Tá aqui, né? A Espanha no século XIII, ó, dominou aqui tudinho, certo? Reinos cristãos e domínio muçulmano ficou só aqui, que era aqui e que vamos dominar, beleza? Reinos cristãos, porque aqui está Portugal junto, que não é Espanha, tudo junto, tá? Portugal está aqui no meio, ok? Vamos lá? Agora Inglaterra. O que vai acontecer? Ela vai se unificar, junto com a França no século XV, 1400 e tanto. Okay? Guerra dos 100 anos vai durar de 1337 a 1453, 116 anos. Maior guerra europeia do período medieval foi travada entre os reinos da Inglaterra e da
França. À medida que os nobres morriam, seus feudos iam passando para a posse dos reis. Olha só que interessante. Senhores feudais, cavaleiros lutando na guerra. Quando eles morriam, o seu reino passava para a mão dos reis de França e Inglaterra, aumentando a concentração de poder, tá? Ou seja, centralizando o poder nos reis, porque quem mandava os senhores feudais. Então, quando foram morrendo os senhores feudais, ou quando eles foram empobrecendo, os reis foram o quê? Concentrando o poder na sua figura. Possibilitou a criação de uma identidade nacional entre os ingleses e os franceses. Olha só que interessante isso aqui, ó. Esse mapinha, né? Inglaterra, França, França e França. Essa é a expansão, tá? Aqui antes da batalha, né? Depois da batalha de Poitiers, tá? Aqui 1429 e 1453. Então temos uma grande expansão, né? Da França, da unificação da França, e a Inglaterra lá em cima, né? Tinha um território aqui embaixo, mas depois vai perder, tá ok? Então a Inglaterra vai ficar restrita àquele território lá. Só no imperialismo europeu do século XIX ela vai expandir, né, os 3 continentes aí. Vai ter área, na verdade, na América, vai ter área, né, na Europa, na África e na Ásia, né, no tempo das grandes colonizações. Aliás, primeiro vai ter nas grandes colonizações, nas grandes navegações, nos séculos XV e XVI, que vai conquistar a América do Norte, né, que vai colonizar, né, aí vai ter área na África, depois vai ter área na Ásia também. E no século XIX, do neocolonialismo, né, que vai também conquistar a Ásia e a África. Beleza? Mas isso aí a gente vai demorar muito lá para frente, ok? Então, vamos ver aqui, curiosidade, essa aqui é a Joana d'Arc, heroína francesa na Guerra dos 100 Anos, foi executada na fogueira ao ser capturada pelos ingleses após ser condenada por bruxaria, já que dizia falar direto com Deus, né? Só porque ela disse isso, eu falo direto com Deus, eu tenho, né, essa habilidade. O pessoal fez o quê? Condenou ela por bruxaria. Olha só, e ela guerreou e muito, uma das grandes heroínas dessa Guerra dos 100 Anos, né? Tá? Como é que era a sociedade dessas monarquias? Como é que ficou a sociedade? Porque lá no mundo medieval a gente viu que tinha aquela pirâmide social, o clero, a nobreza e o servo, certo? Como é que ficou agora? Privilegiados. No topo ainda o clero, continuou o clero, embaixo a nobreza, continua a nobreza, só que lá embaixo, no terceiro estado, na terceira camada, tá? Ficou a burguesia, né? Só eram os servos, entrou o que? A burguesia. Aí tem os trabalhadores rurais, que são os servos, e os trabalhadores urbanos, que na França, por exemplo, vamos chamar de sans-culottes. Isso a gente vai ouvir muito no tempo da Revolução Francesa, tá? Essa ideia de 3 estados: primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Beleza? Olha lá. Mercantilismo, né? Já falamos lá atrás sobre o mercantilismo. Tem algumas características, ó. Balanço comercial favorável, já vimos isso. Protecionismo alfandegário, que é para taxar a importação, ou seja, é para exportar, não é para importar, que é para manter a balança comercial favorável. Metalismo, acúmulo de ouro e prata, e como é que eles conseguiam isso? Colonizando outras áreas. Portugal colonizou o Brasil. Para quê? Para tentar buscar ouro também. A Espanha colonizou a América Central, vai encontrar bastante ouro lá. Tá? A Inglaterra coloniza a América do Norte. Ou seja, esse colonialismo está aqui, ó, exploração do pacto colonial, eles utilizavam muito mesmo, para quê? Para o metalismo. Tá? Só que no caso do Brasil, colonizado por Portugal, ele não achou metal precioso assim rapidamente, só 100 anos depois, tá? Da colonização. Enquanto isso, ele fez o quê? Extraiu para o Brasil, plantou cana-de-açúcar, tá? E estimulou a agricultura e manufaturas. Ok? Vamos lá continuar. Enfim, tá? Então, o que isso dá continuação? Como é que continua essa história, né? Agora que as monarquias estão formadas, já se fortalecendo, elas sairão em busca de novas terras. Portugal se unificou, Inglaterra se unificou, França se unificou, Espanha se unificou. O que elas vão fazer agora? Vão sair
pelos oceanos em busca de novos territórios, ou seja, colonizar. E justamente esses 4 que nós vimos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, foram os primeiros navegadores a sair para colonizar. Portugal veio para cá, para o Brasil, Espanha, América Central e Inglaterra, na América do Sul. Beleza? Aí inicia as grandes navegações. Bom, a gente finaliza por aqui, né? Depois a gente vai começar o que? A Idade Moderna, vai trabalhar grandes navegações, Renascimento, né? Temas bacanas mesmo de história que nós temos aí pela frente. Então, o que vocês vão fazer agora? Vamos lá no plural, vamos resolver os exercícios, né? A tarefa mínima e complementar, vamos ler o livro texto e vão fixar esse conteúdo aí na sua mente, beleza? Então, até mais, até breve, até a próxima aula. Valeu!